Nós temos aqui hoje 2 colegas que vão participar dessa sessão sobre, a gente chama de discussão, debate sobre cinema ou sobre outra atividade. Primeiro está aqui do meu lado o professor Celso Prudente, que é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, acertei. Ele também está vinculado à Rádio USP, e ele tem toda uma história de compromisso com a questão do cinema, especialmente aí com o debate do cinema negro. Tem vários textos publicados, artigos, tem produção cinematográfica curta, tem um currículo que o rosto dele já é o próprio currículo dele. E aí está caminhando aí junto e se colocou aqui o debate. Quem vai colaborar com ele, vai ajudar. Se eu pronunciar nome errado, vocês não ligam, porque eu não pronuncio nome, eu vou fazendo uma confusão, uma mistura, né? Délcio, né? Dielcio. O Dielcio está aqui, é professor emérito lá da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu olho para ele, eu estou me vendo, estou sonhando, os dias estão contados para eu também ser professor emérito. E ele também tem um vínculo, assim como o Celso, ele também tem um vínculo com a questão da pedagogia social, porque um dos colegas que orientou ele é o Bernardo Fischer, que é alemão, que esteve aqui logo no começo, quando a gente fez os primeiros debates sobre pedagogia social, ele estava aqui. Tá? Então, é isso que eu tenho dos colegas para apresentar hoje, mas eles também podem se apresentar da forma que achar melhor. O currículo dos dois é amplo, e se a gente for falar de tudo, nós perdemos aqui um tempo falando. Sejam bem-vindos, vocês dois, a casa é vossa, eu já vou sair daqui para que vocês se sintam à vontade para fazer o que tem que ser feito. Gente, alô? São os problemas da tecnologia. Alô? Alô? Gente, boa tarde. Muitas das pessoas que estão aqui hoje, eu tive o privilégio de conhecê-las ontem e anteontem, e agora estou vendo também amigos com quem eu trabalho junto, o Fábio Andrade, da Universidade Federal de Rondônia, meu amigo, irmão, parceiro de artigos, de cinema, um velho amigo, e algumas amigas que eu pude conhecer ontem, e também o professor Eduardo Januário, lá da Faculdade de Educação. Nós temos um time na Faculdade de Educação muito significativa. Eu me sinto muito à vontade na Faculdade de Educação, é onde eu fiz o meu doutorado, é onde eu fiz a minha livre docência, e é onde eu também lecionei a disciplina Cultura e Organização, sob a coordenação do grande professor, pesquisador de cinema, Afrânio Mendes Catani. Está lá o Rogério de Almeida, que pesquisa cinema e educação. Então, eu me sinto muito à vontade, o Ronilson, e então o próprio professor Roberto. Então, me parece que a Faculdade de Educação tem uma coisa muito especial, viu, Januário? É uma faculdade bem africanizada, ou que a gente vai africanizando. É bem mais que as outras, muito mais que as outras. Aliás, pela Faculdade de Educação, passaram talentos da africanidade, como a professora Nilma Gomes,
que foi ministra da Mulher no governo da Dilma, a Sueli Carneiro, que ganhou o prêmio Direitos Humanos da própria USP, né, que é um prêmio muito respeitado, a Eliane Cavalheiro, e eu fui dessa turma, né, uma turma. Foi a primeira vez que nós conseguimos ser 11 alunos afrodescendentes no programa de pós-graduação. E essa turma, com todo o respeito e carinho a tantos esforços que tem na universidade, a universidade é isso. Existem dificuldades, mas também existem grandes esforços, esforços que são reconhecidos, e eu gosto mais de falar dos esforços que foram e que estão sendo reconhecidos, do que, propriamente dito, os entraves que a gente vai encontrando no meio do caminho. Esses entraves, todos nós sabemos que eles existem, mas nós avançamos e muito lá. Então, eu falo com muito respeito e carinho da Faculdade de Educação. Aliás, na Faculdade de Educação, eu estou abrindo um ciclo novo. Eu sou o primeiro livre docente a fazer pós-doutoramento na mesma, porque eu não sei sair da Faculdade de Educação. E eu ainda falei, olha, depois que eu me aposentar em Mato Grosso, nem que for eu vou trabalhar lá, nem que for de bedel, eu serei um bedel irreverente, porque eu não sei abandonar aquilo, eu gosto muito daquilo, e acredito que as pessoas gostam de mim. Eu nunca digo, tal pessoa é minha amiga, mas eu digo com o meu coração, eu sou amigo de tal pessoa. Eu sou um apaixonado pela Faculdade de Educação. A minha contemporaneidade na Faculdade de Educação, nós fizemos revolução. Levamos para lá Gilberto Gil, levamos para lá Geraldo Vandré, né? E foi a primeira universidade que o Gil visitou como ministro da Cultura, foi a Faculdade de Educação. No nosso projeto, foi um negócio muito bonito que nós fizemos lá, enfim. E então eu me sinto assim, como eu disse ontem, eu me sinto filho da Faculdade de Educação. Pode ser que por alguns eu só sou visto como um objeto de orfandade, mas o meu coração me vê como filho da Faculdade de Educação. Eu amo aquilo lá, né? E é interessante, amo aquilo lá. A minha filha já está lá, fez direito, agora foi fazer a Faculdade de Educação, já tem outra que está indo para lá. Então, daqui a pouco eu presto vestibular. Ou serei bedel ou vou prestar vestibular. Das duas umas, mas não vou sair. Então, nós vamos aqui... O professor Dielcio, o professor Benedito Dielcio Moreira, que estudou muito tempo na Alemanha, quando eu cheguei em Cuiabá, eu apresentava um programa de televisão, prometo que eu não vou passar de 2 minutos. Não passo de 2 minutos. Veja bem, eu apresentava um programa de televisão aqui em São Paulo, que é o ciclo do cinema novo, ou do cinema negro, que era na TV Sesc, que era uma TV que competia com a TV Cultura, batia na TV Cultura de não sei quanto, só que depois acabou, essa TV ficou só Web TV,
e eu fazia um programa aos sábados, que eu dizia na TV, olha, eu fecho a TV. Eu começava às 22 horas e ia até meia-noite. Ia passando filme e eu ia discutindo os filmes, né? Aí eu cheguei em Cuiabá como professor, o professor Dielcio era secretário de comunicação. Era secretário de comunicação e superintendente da TV universitária. Aí eu conversei com o Dielcio me convidou para apresentar um programa em Cuiabá, lá no Mato Grosso, que foi um sucesso. Você no cinema, foi um sucesso, enfim. E, a partir daí, o Dielcio e eu ficamos assim, parceiros com muita cumplicidade, com muito respeito e carinho um com o outro, né? E hoje nós vamos apresentar aqui, viu, Edu? Nós vamos apresentar 2 filmes. E eu prometo, Dielcio, já vou parar. Com a pandemia, eu deixei de fazer cinema, trabalhar com atores, ir para o campo, filmar, documentar, essas coisas todas. E também fiquei fazendo cinema no isolamento. Então, fazendo cinema no isolamento, uma coisa que o Sérgio Ricardo, pela idade nossa aqui, a maioria lembra do Sérgio Ricardo, que quebra o violão no festival. O Sérgio Ricardo é um grande, foi, né, saudoso Sérgio, que faleceu recentemente, há 3 anos atrás. Mas, além de pianista e compositor, o Sérgio Ricardo era um grande cineasta e foi o grande parceiro do Glauber Rocha. Todas as músicas dos filmes do Glauber eram músicas com o Sérgio Ricardo, e todos os filmes do Glauber, exceto Barra Vento, foram filmes montados pelo irmão do Sérgio Ricardo, o Mansur. E o Sérgio, uma vez, ele me falou, Celso, você tem que aprender a fazer cinema de animação, você é muito próximo do saudoso Tassara hoje, Marcelo Tassara, que ganhou o prêmio como o maior, ganhou Oscar de animação, com o filme O Beijo da Mulher-Aranha, do Babenco. O Babenco ganha como diretor e ele ganha como diretor de arte. E pouco se fala isso. Então, e o professor Marcelo Tassara, ele lecionava na ECA. Foi professor do Jefferson D. na graduação, e tinha o Media Lab, ele me chamou para dar uma disciplina, então eu era uma espécie de auxiliar de ensino dele no Media Lab, que era tecnologia do movimento sintético, que é a tecnologia do movimento sintético é a própria animação. Então, a gente fazia animação, essa coisa toda. Eu aprendi a fazer um pouquinho de animação. Na pandemia, não podia sair de casa, mas a gente podia comunicar com as pessoas. Aí eu fazia um pouco de animação, como era software, buscava amigos que entendiam mais, acabei produzindo 2 filmes de animação, e é esse que nós vamos exibir aqui. São 2 curtas-metragens, A Cor do Voto e O Magrelo. O Magrelo foi do ano passado, e A Cor do Voto é de 21, que eu fiz com o Hélio Santos, foi muito legal, né? E teve uma coisa assim, um pioneirismo nisso. Pela primeira vez em São Paulo, um filme de curta-metragem, ainda de animação, fez temporada em cinema. Esses 2 filmes fizeram temporada em cinema, não é, Fábio? No Belas Artes, no Cine Belas Artes, né? Então, eu gostei muito disso.
E agora eu vou ouvir o Dielce, daqui a pouco a gente passa o filme, não sei. O Dielce é uma pessoa, eu gosto muito dele, mas ele é muito sério. Às vezes chama a atenção das pessoas, mas com muito respeito e carinho. Pode chamar, Dielce. Bom, Celso é uma história, né? Ele podia ficar falando da vida dele e a gente não se cansaria, porque ele sempre tem um fato novo, uma pessoa nova. Foi um grande prazer conhecê-lo. Ele foi um parceiro realmente muito bom naquele momento que a TV Universitária estava vivendo. E, enfim, continuamos a desenvolver alguns trabalhos conjuntamente. Eu trabalho no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, oriento mestrandos, doutorandos lá da universidade, e estou com um colega chamado professor Pedro Pinto de Oliveira, desenvolvendo um projeto que nos parece bastante interessante e capaz de ter algum impacto. Temos conduzido internacionalmente esse projeto, que nós chamamos de ensaio audiovisual científico. O que é isso? É um ensaio sobre os projetos de pesquisa, ou sobre os avanços da ciência, mas feito de um modo que possa ser um meio de interlocução dos cientistas, que hoje eles só conversam com papers, né, com textos, né, com textos escritos, com a palavra, que esses vídeos também poderiam conversar cientificamente pelos vídeos. Mas a própria natureza da linguagem audiovisual permite que esse material seja também acessível para um público mais amplo, né? Então, você resolve essa ideia, estamos desenvolvendo agora a metodologia desse processo, a ideia de que ele possa ser um canal de comunicação entre os cientistas, mas também um canal de comunicação com a população. Existe uma revista na Espanha, Tecmeri, onde nós publicamos o primeiro vídeo sobre essa proposta, e daí para frente já um livro também na Espanha, e outros produtos que foram desenvolvidos ao longo do período. Mas a ideia básica é que, no momento que nós estamos passando, em que a linguagem audiovisual ganhou uma dimensão extraordinária com as redes sociais, né, era preciso pensar que esse espaço poderia ser também ocupado pela ciência, né? E daí, então, a ideia de se envolver com esse projeto que estamos encaminhando. No mais, eu deixo o Celso falar mais, porque ele sabe muito mais coisas do que eu, né? À vontade, Celso. Não vou falar, eu vou tentar passar o filme. E depois do filme de Elcio e João, há uma outra coisa, eu vou falar só uma coisa. Gente, eu sou muito amigo do João. E sou amigo do João mesmo. O João e eu, acho que a gente fala, todas as noites a gente conversa, né, João? E, às vezes, de manhã, João, olha, nós somos amigos mesmo. A gente fala, era isso que eu queria falar. Nós conversamos bastante. Gente, eu vou tentar passar o filme. Uma coisa que é muito legal, e é muito difícil, porque esse campo de exibição é um campo muito técnico, né? E a exibição de curta-metragem é assim, se a gente brincar um minutinho, você perde o filme. Então, eu já vou tentar aqui exibir, tá? Nós vamos... Deixa eu ver. Nós vamos exibir agora A Cor do Voto, que é um curta-metragem de animação que eu fiz em 21, depois o Dielce e eu. Depois nós vamos exibir o Magrelo, e depois o Dielce e eu vamos conversar uns 5 minutos e chamar o pessoal para falar mal, achar que o filme tem alguma qualidade, enfim. Vamos. O banto, canto doce da liberdade, com luta, consciência plantou. Quando a mão do negro
pobres e negros, com indígenas cantaram pedagogia comunal da afro-solidariedade. Eu sou a rosa na luta de todas Marias. Eu sou a voz de quem segue cantando assim histórias de amor de todos nós. Você já tem candidato? Olha! Você chegou na hora. E aí, o que você acha desse cara? O quê? Fala sério. Votar nesses caras de novo? Se liga no que eles fizeram. A covarde violência policial contra negros no Brasil é uma prática racista, aceita e estimulada pelas autoridades que a gente elege. As balas perdidas sempre acham um corpo negro. Por outro lado, a corrupção é um vício que leva ao desvio de recursos que deveriam ser aplicados em benefício da população. Esse ciclo vicioso é o que mantém a pobreza e nos torna um dos países mais desiguais do mundo. São mais de 6.000 favelas no Brasil. Seu voto é o recurso que você tem para mudar essa realidade. Esses caras estão acabando com tudo. Agora vocês se ligaram. É a hora do voto expressar a nossa consciência. Agora é o nosso momento. Chega! É isso aí! O que vocês acham de votar em pessoas negras? Podemos mudar o Brasil. Caramba! Não tinha pensado nisso. Vamos lá, vamos mudar o Brasil. A eleição é a única hora em que todo mundo é igual. Cada um vale um voto. É a hora da política ter a verdadeira cara do Brasil. Seu pipa voar na imitação, pássaro sansacroma que protege o coração, canto do bando, mais onírico e lúdico do magro neglerê. Gente, agora nós vamos ver o Magrelo, que é um outro curta, que é desse ano. Nós vamos ver o Magrelo, que é um outro curta de animação, que foi feito em 22, né? O Fábio estava na mostra de 22, o João, né, João? Você também estava. Enfim. O Roberto também estava, mas o professor Roberto não está aqui agora, né? Mas quem está é o Eduardo. O Roberto também participou. Então, nós vamos ver o Magrelo. Gente, uma coisa que é muito interessante falar, porque é injusto caso eu não fale. Esses filmes são produzidos pela Maristela Filme. A Maristela Filmes é a produtora
mais antiga do Brasil. Então, é a produtora que tem todos os filmes do Grande Otelo, do Oscarito, e eu sou o único curta-metragista que a Maristela, o Marco Aldraz, em 21, quando ele abriu a temporada no Cine Belas Artes, né, Fábio? Ele falou que eu era o único que fazia curta-metragem na Maristela. Maristela nunca teve curta-metragista. Em toda a sua história, é a produtora mais antiga do Brasil. Eu sou o único curta-metragista, então é importante falar isso, que a Maristela é uma produtora histórica, né? Menino magrelo, aparece a costela. A fome não conseguiu lhe vencer. Andava descalço na beira da estrada. Sonhava um dia ser jogador. Amava a vida. O menino amava a vida. Amava a vida. Sonhava ser jogador. Brincava feliz numa poça de lama. Ele encantava animais. Dinheiro não tinha, mas ele era rico, pois ele tinha os avós. Amava a vida, sonhava ser jogador. Um dia cruzou com um fuzil, mas a bala não tinha um dono. Morreu mais um Francisco, um filho do Brasil. Morreu mais uma criança numa favela do meu Brasil. Morre Chico, morre João, morre um pouco do meu coração. Morrem Marias no Alemão, morre o preto, morre o pobre, morre o sonho de nação. Seu pipa voar na imitação,
Bom, eu queria comentar esses dois filmes por duas vertentes que me parecem pertinentes. A primeira é o caráter pedagógico, social das duas produções. Não é? São educativos, apresentam propostas bem de reflexões acerca da realidade que cada um. Esse segundo filme é uma poesia em audiovisual, né? E desse processo de despertar e provocar, né, a atenção das pessoas por um fato do cotidiano, do que se estava passando naquele momento, que era o voto, não é? Chamando a atenção para a importância de um voto no negro, que é a maioria dos brasileiros. Então, nesse sentido, o voto é educativo, e aqui eu queria me lembrar a importância desses filmes educativos, né? Com essa proposta pedagógica. Durante 10 anos, eu participei de projetos no Pantanal com comunidades ribeirinhas, e sempre em cima de projetos audiovisuais, escritos, enfim, usando todas as linguagens disponíveis. E 2 episódios me chamaram a atenção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles, em uma comunidade cuja Casa Grande era uma fazenda de escravos, né? Em reunião com a comunidade, vamos produzir um filme, junto com o Clóvis Bato, que foi um colega que ajudou imensamente na produção desse material, né? Nós fizemos, a comunidade se reuniu e produziu um filme do que era aquela localidade há um século atrás, com mães, pais, avós, todo mundo participando. Então, a gente ouviu eles conversarem e falando que nunca tinham conversado tanto com os filhos, com os genros, com as noras, sobre a história de vida deles, senão naquele episódio de produção, né? Que foi um processo que, na nossa área, a gente chama de educomunicação, né? Você usa a comunicação como um processo, né, educativo, ou o processo educativo como um processo também comunicativo. Então, estes 2 filmes, na minha opinião, ele tem este potencial, essa força, e como força educomunicativa, eles poderiam ser, e tomara que isso ocorra, utilizados em escolas de 2º grau, por exemplo, como inspiração porque os meninos, queiram a gente ou não, eles estão fazendo filme o tempo todo. O tempo todo eles estão fazendo filme, não é? Um processo educomunicativo em cima de propostas pedagógicas, sociais, me parece ser bastante interessante. E aí eu entro no segundo caso, por que eu estou defendendo essa ideia, e eu estou falando com educadores. Eu fiz o meu doutorado em educação, né? Sou jornalista, mas meu mestrado foi em ciências da comunicação, mas meu mestrado foi em educação. Meu doutorado foi em educação. Mas por que eu estou defendendo isso, né? E buscando defender a importância desse processo? De umas comunidades também, que nós andávamos 150 quilômetros para chegar numa cidade, depois mais 45 minutos de barco para chegar na escola local que a gente foi trabalhar. Durante muito tempo, a gente tentava fazer com os meninos. A gente ia todos os sábados para lá. A gente tentava com que eles produzissem um roteiro, e esse roteiro seria depois filmado com a história da comunidade, enfim, essa era a ideia, né? Mas teve redação, teve fotografia, como sempre, todas as linguagens ali envolvidas. Mas, no caso do audiovisual, foi bastante provocativo o que aconteceu, porque nós achávamos que a produção do roteiro, a escrita do roteiro não saía, porque talvez eles não gostassem da letra, talvez tinham um pouco de vergonha de como as coisas poderiam ser, enfim, né? Então, eu acho que
De repente, a gente achava, né, que poderia ser problemas dessa ordem, porque todo mundo já tinha escrito redação, texto para jornal, não era um problema, né? Mas mudou quando tivemos a ideia de entregar a câmera para eles e levar para suas casas. Eram câmerazinhas pequenininhas, né? E quando eles levaram para casa, eles voltaram na semana seguinte com o filme pronto na cabeça, cada um com uma história para contar. Mas você tem 1 hora, 1h30 de imagem, se você não organizar isso, você fica o dia inteiro passando para lá e para cá e não faz nada. Tem que montar um roteirozinho, né, para organizar melhor isso. Em 10 minutos eles montaram o roteiro e estava pronto para fazer a edição, a montagem do trabalho. Mas o mais extraordinário para nós não foi essa habilidade, né? Foi o comentário dos idosos que não conseguiam ter uma relação comunicacional com os mais jovens, que não queriam saber do que os idosos tinham para contar, mas que e os idosos tinham dificuldade para falar, mas que quando estavam com os equipamentos, eles então se abriram, contaram, interagiram, e foi um processo muito importante. Então, daí, isso passou a ser um projeto educativo, pedagógico, né, que eu acho, Celso, que os seus 2 filmes têm essa função, né? São inspiradores, né? Inspiradores, porque eles podem levar as crianças, os professores, a desenvolver propostas que os meninos têm essa habilidade, queira a gente aceitar ou não. E isso a gente conseguiu, nesses projetos, verificar que não há nenhum risco à escrita, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, essa é a primeira versão, eu já vou terminar, eu falo menos que o Celso, tá? A segunda é bem rapidinho, eu queria ver do ponto de vista, colocar do ponto de vista da estética do filme, e dizer o seguinte, a razão de ser de uma imagem, isso é a coisa mais interessante que eu acho, a razão de ser de uma imagem que antecede a próxima, ela faz uma comunicação muito interessante com o espectador, né? Se nós observarmos como uma montagem foi feita, né, ela foi permitindo um diálogo conosco, né, e um diálogo com o público específico que o filme identifica. Os 2 filmes identificam públicos bem distintos, né, e conseguem, nesse processo de montagem do filme, estabelecer esse diálogo, né. E aí eu penso que a música, que tem um poder nos 2 filmes extraordinário, né? Ela tem aquilo que é bastante interessante. Qual é o papel do som num filme, né? Na imagem, nós podemos tanto focar, como nós podemos ter uma visão mais ampla, mais panorâmica de tudo. Nós temos essa condição, nós dominamos o nosso olho, embora o diretor do filme faça tudo para que a gente olhe aquilo que ele quer transmitir, não é? Não pertence a ele somente essa decisão, ele nos provoca com os close, com os movimentos, usa o som, mas nós temos uma visão mais ampla, podemos focar. Mas o som não. O som nós não temos opção, não é? O som nós não podemos fechar o ouvido, não é? Nós não podemos deixar de ouvir aquilo para ouvir outra coisa, não é? Então, o som ele tem esse processo de fortalecimento da imagem, de dar à imagem um potencial maior do que a imagem sozinha poderia não ter, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer, Celso, que as escolhas da música foram escolhas muito interessantes. Depois você conta aí quem é que produziu a letra, a música, né? Porque com essas músicas, realmente, a ideia da criança, não é? A ideia da criança com pipa, com o desenho das favelas, com o colorido, não é? Aquilo é de uma poesia extraordinária e altamente inspiradora para as crianças. Eu estou com uma mestranda trabalhando a educação infantil, 5 anos de idade, 6 anos. Qual é o conceito de saúde que os professores ensinam nesta fase, né? E se elas poderiam ter a compreensão do que seria uma ideia mais holística de saúde, que é o conceito de saúde única,
que envolve meio ambiente, animal, vegetal, enfim, né? E ao desenho, né? E ao desenho e ao colorido é o elemento de comunicação com esse público, e esse filme fala de forma muito extraordinária. Então, era isso os comentários que eu tinha para fazer, mas eu queria saber que falasse um pouquinho dos autores da música, e da letra e da melodia. Olha, gente, em primeiro lugar, essas reuniões, eu acho que elas são muito bacanas, viu, João? Que a gente tem oportunidade de fazer network, enfim, conhecer novos amigos, novas amigas, discutir, conhecer outras instituições acadêmicas, né? Isso tudo é muito positivo. E também é um momento que a gente encontra alguns colegas com quem, alguns amigos e amigas com quem a gente já trabalha, que a gente tem uma oportunidade de ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção. Às vezes a gente vai tomar um cafezinho, almoça, janta, passeia um pouco. Isso tudo é muito bacana, é o que mais chama a atenção, né? E ontem eu estava conversando com umas novas amigas acho que na Praça da Alimentação, aqui, ou na lanchonete, enfim. E a gente estava falando de alguns autores, alguns compositores. Eu pude trabalhar com alguns compositores muito importantes. E com quem eu convivi mais musicalmente, por uma questão meio doméstica, foi o Taiguara. Convivi muito com o Caetano, com o Vandré. Que não fosse a minha displicência, ele estaria aqui hoje, porque eu vim dia 14 de Cuiabá para cá, e ele falou: Celso, ele está no Rio, né? Quando você estiver indo para o Rio, para São Paulo, você me liga que eu me desloco para São Paulo, que ele mora no Rio. E aí eu me atrapalhei com uma série de coisas, porque a gente está aqui, mas tem que trabalhar na universidade, tem reuniões online. Eu me atrapalhei e abri mão disso. Por quê? Porque ele vem de uma perda, para ele, muito significativa, né? Que faleceu a namorada dele, e ele queria vir justamente para a gente conversar, para amenizar. Aí eu vi que o negócio ficou muito atrapalhado e que seria tudo muito corrido, e eu até agora nem liguei para ele. Eu vou, quando voltar para Cuiabá, depois eu vou ao Rio, aí vou vê-lo no Rio. Então, trabalhei com grandes músicos. E, até hoje, eu tenho sorte na convivência com músico e com músicas, né? Musicista. Vocês vejam que quem canta na Cor do Voto... Aliás, eu estou fazendo uma injustiça aqui, uma injustiça machista, que eu quero rasgar minha pele, quero ser fiel, quero ser fiel. Porque, veja bem, a produção desse filme é a produção da minha esposa, que está lá atrás. Aliás, eu tenho feito muitas coisas, que acho que quase todas as minhas coisas que eu tenho feito, acho que 99,9%, e o que eu atrapalhei é 1%. Né? Enfim, das minhas produções, ela que produz. E tem saído bastante coisas. Né? E é a Fabiana Cosa que canta. A Fabiana Cosa que canta, né? E essa música é uma música do Anderson Brasil, um compositor maravilhoso, baiano, de Santo Amaro da Purificação, e que é professor de música
maestro, professor de música, lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, nós temos trabalhado juntos, e é um trabalho da composição, você já tem que trabalhar muito para fazer uma música, e a gente faz música à distância, então é um acorde que você tem que mudar, é uma questão na letra que você tem que mudar, e às vezes você faz isso no telefone, às vezes você faz isso no portal, mas é a forma que você tem que trabalhar, e aí a identidade, você tem que gostar muito do seu parceiro. E o seu parceiro tem que gostar muito de você, porque você tem que ter uma cumplicidade, porque, mais que no cinema, a música tem corte. E se você não tem cumplicidade, quando corta algo que é mais seu num trabalho criativo, você pode sofrer muito, e aí acabar com a parceria. Então, quando você se abre para aceitar o corte do seu parceiro, da sua parceira, a parceria aconteceu. Esse ano, eu tive o privilégio nós gravamos uma música com o maior violonista brasileiro, que seria o Baden de hoje. É o Ginga, que, a quem conhece o Ginga, as músicas com Chico, com Caetano, enfim. E o Ginga gravou uma música nossa, Barqueiro Negro. E quando o Ginga, eu não conheci o Ginga pessoalmente, quando o produtor marcou um café para a gente se encontrar, o Anderson Brasil, o Ginga e eu, aí o Ginga falou: Celso, você é muito sério. E eu não sabia que eu era sério. Não sabia, eu achava que eu não era sério. Aí ele falou: você é muito sério. Eu não sei como que você faz com o Anderson uma música tão espontânea como essa. E aí ele estava falando dos acordes, desde o João Gilberto, do Baden. O nosso acorde é um acorde muito simples, porque todos os sucessos eles têm que entrar no ouvido. E a música que vai no cinema, sobretudo a música que vai no cinema, que é música e letra, que é canção, como diz a Darcy, minha esposa, a canção, ela tem que entrar de uma maneira muito natural. E o nosso acorde, para vocês terem uma ideia, as músicas do Geraldo Vandré só tem duas notas. Ré, Mi. E todas elas. E ele faz dessas duas notas. E as músicas dos Beatles só têm notas naturais. Então, quando você consegue essa simplicidade musical, ela é muito favorável para o cinema. Porque a música no cinema, e você está certíssimo, como sempre, a sua assertiva é maravilhosa, a música, ela tem que entrar no cinema e não se impor. Ela tem que ser um equilíbrio total. Então, nós temos feito assim, cada música que a gente faz, nasce um filme, ainda que não nasce um filme, você fica pensando nisso. Eu tive a sorte, então, essa música que o Ginga gravou, que me honrou muito,
Eu até falei para o Ginga, eu penso com o tempo fazer um filme com essa música. Poxa, eu estou muito emocionado de você gravar uma música nossa. Aí, quando eu pensei em fazer uma música assim, eu deixei de ser um autor independente. Eu era um autor marginal, muito independente, e aí fui conversar com uma empresa que colabora com a mostra, para que ela entrasse, pelo menos com uma parte de um filme que eu farei agora. Eu tinha 2 propostas de filmes, que agora que a gente vai filmar com atores, comunicadores, que agora voltamos, né, à convivência. Essa emissora, essa produtora, disse que não gostaria de fazer o meu filme, que eles achavam que não tinha um apelo para o que eles queriam. Mas eles falaram assim, só que a gente gostaria, não de colaborar com o seu filme, a gente gostaria que você viesse dirigir o filme para nós, com 100% o filme sendo nosso. Esses filmes, esses projetos foram comprados. E isso daí é muito importante para nós, realizadores. Fazer cinema é muito caro. Então, pela primeira vez, eu vou trabalhar numa outra estrutura, recebendo direitinho, porque todos os projetos, eu me lembro que eu tive uma decepção, uma alegria, mas uma decepção. Há muito tempos atrás, eu tinha uma belina amarela, uma coisa bonita, né? E eu vendi a belina. Eu pensei que eu ia ganhar um dinheirão com a belina. João, o dinheiro da belina só deu para eu comprar algumas latas de negativo. Eu fiz o filme e fiquei sem a belina. E não é mentira, minha esposa está lá. Eu acho que eu deveria ter colocado o nome desse filme de Belina, que eu fiquei contente, mas eu fiquei muito triste com aquilo, que eu fiquei sem a minha belina. E uma coisa de Elcio, aí a música é importante. Quando você faz um filme, você está fazendo um filme, é muito legal. Eu adoro fazer um filme. Porque quando você está fazendo um filme, Eduardo, você tem tantos amigos, nossa, as pessoas te chamam para conversar, é muito bacana. Nossa, é muito bom fazer cinema, eu convido todo mundo para fazer cinema. Depois que termina o filme, você é um chato, porque você fica com um filme que não é exibido, a família reclamando do gasto. É um negócio impressionante, sozinho. Então, o filme, quando tem uma boa música, às vezes eu assisto o meu filme para ouvir um pouco de música, com imagem. Eu gosto muito de ver música com imagem. É um negócio assim maravilhoso, né? Então, e eu gosto de desenhar. Eu fiquei muito tempo sem desenhar, e agora eu ganhei de presente da minha esposa uma mesa. Eu não tinha uma mesa. Eu ganhei uma mesa bonita, né? E eu fico, então tenho um quarto em casa, agora eu tenho um escritório bonito. Eu fico lá, eu faço cada desenho, depois daquele desenho eu começo a trabalhar, depois aí eu penso aquele desenho com música, aí você vai dar a vida. Então, o cinema de animação é um cinema que você tem que trabalhar muito, você tem que desenhar, você tem que tocar pelo menos um pouquinho, ou ter muita sensibilidade musical. E nós fomos felizes na música por conta da dedicação, mas é uma dedicação que a gente tem por telefone. A gente faz muita música por telefone e tem dado certo. Agora, fazer por portal, então é isso daí. E o que eu posso falar para vocês
é que esses 2 filmes, eu gosto muito deles. É engraçado, a gente fazia filme num momento fechado da pandemia. Eu ficava pensando, bom, será que a gente fez só para cumprir tabela? Não foi só para cumprir tabela. Eu gosto demais desses filmes. Eles são muito simples. Eu tenho 2 filmes muito sofisticados. É um filme que eu fiz em Portugal, mas muito sofisticado, filme, técnicas muito... E eu, no final, o filme, a música, quando é muito simples, é que eu gosto muito. E agora eu tenho trabalhado a minha, né, Eduardo? A minha livre docência foi a dimensão pedagógica do cinema negro, que é um conceito que eu criei, e uma categoria conceitual, e, para fazer essa categoria conceitual, eu criei 3 subcategorias, que é o ibero-ásio afro-ameríndio, que é o tipo brasileiro, e o tipo que não é brasileiro, que nos massacra, que é o euro-hétero macho autoritário, que é produzido por uma outra categoria, que é a euro-heteronormatividade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, o que eu podia dizer isso daqui. E eu fiquei muito feliz, do Dielcio falando. Eu gosto muito de ver gente falando das minhas coisas. E pessoas que falam com a competência do Dielcio. Então, o que eu tinha que falar... Ele exagera. Não, o que eu tinha que falar, eu já falei. Agora, quem pode falar aí é o João e o Fábio, né? A Sandra, que é a professora que eu conheci ontem, nós conversamos muito, né, Sandra? Eu passei, assim que eu cheguei em casa, eu passei o filme para ela. Enfim, o que eu tinha que falar era isso daí. Estou muito feliz de estar participando aqui, viu, Eduardo? Fala para o Roberto, viu, João? Estou muito feliz, tá? Viu, Fábio? Estou muito feliz, e estou muito feliz de falar contigo, Dielcio. É isso aí. Eu gostaria de dizer que ele me passou os filmes ontem e eu assisti apenas um, porque eu falei, não, vou deixar outro como surpresa para amanhã. E a surpresa foi excepcional. Eu cheguei a sair lágrimas, porque, moradora do Rio de Janeiro, convivendo com as crianças no cotidiano, a bala perdida está sempre ali, que, aliás, não é perdida, sempre acha alguém. E o fato da música, a leveza, né, a música maravilhosa, a leveza e as cores. Você pode passar isso em qualquer escola, porque isso não vai ser de uma maneira agressiva. Vai fazer com que a gente possa discutir o assunto de uma forma bem leve. E é um assunto que nós vivenciamos todo dia. Eu até, em primeiro momento que eu fui dar aula no Novo Mais Educação, o pai da criança morreu na portaria, devido às drogas, na frente de todo mundo. Então, existem lá muitas coisas, não sei se aqui é parecido. E a técnica, eu acredito, tanto de um filme quanto do outro, ela é muito importante, que você falou várias atividades que você tem que fazer, que desenvolve várias profissões. Então, se você faz um encontro com alunos de escolas públicas, ou de escolas privadas mesmo, você vai falar sobre profissões, a profissão do desenhista, aquele que faz a música, aquele que monta a animação. Então, isso incentiva a pessoa a ter uma outra visão do que ela pode vir a fazer na vida. Nós temos um serviço em Niterói que é mídias e novas tecnologias. E, em cada escola, a gente tenta ajudar a fazer pequenas animações. Sai em cada coisa, né, gente? Vocês imaginem, né? Com a técnica que a gente tem,
saem coisas assim básicas, mas há um incentivo. Então, cada momento que você fala, tanto o professor que falou da história dos ribeirinhos, o voto, que é uma questão que você pode discutir desde o ensino fundamental ao médio, né? Eu acho que ajuda muito. Então, feliz de ter tido essa oportunidade de conhecê-los. Parabéns à sua esposa pela colaboração. E dizer que isso realmente pode e deve ser levado a muitos cantos, né? É. Pessoal, passar lá para o Eduardo, só lembrando que nós temos 10 minutos, tá? Porque nós temos uma atividade às 19 horas. Eu vou sentar, Celso, porque eu estou emocionado, né? Não, é verdade, cara, estou emocionado, porque... primeiro que eu fiquei pensando aqui, por que eu não tive acesso à arte, ao Celso, né? Então, aí eu fui dando respostas. Porra, trabalhei pra caramba, dando aula 2, 3 escolas, né, mano, na quebrada, né? E eu penso quantitativamente, né? Sou da economia. Então, eu fiquei pensando quantas variáveis que você colocou aí na tua cabeça para formar isso aí, né? Quantas coisas, né? E é claro que todo mundo aqui teve sensações, e uma das coisas que eu acho que é interessante, que traz a pedagogia social, e aí linka com a tua produção, que não é só no cognitivo, né, e no visual, mas é no sentimento, né, Celso? No sentimento. Então, eu estou emocionado porque os filmes tocaram muito em mim, né? A imagem da favela, eu sou da quebrada, né? Eu perdi um amigo, irmão, né, em 2009, pela violência policial, né? E poucos sabem o que é, de fato, isso, né? Então, você toca, né, algumas pessoas em especial, né? E me tocou muito, na verdade, nesse sentido, porque eu acho que é uma produção que tem sentido, porque ela traz um pouco, não só da racionalidade eurocêntrica, nós estamos falando aqui da decolonização, né? E a eurocentricidade diz que a razão ela está apartada do sentimento. E o que você traz é que não, né? O sentimento também ele aflora e está em conjunto com essa racionalidade científica que vem nas tuas pesquisas, assim. Então, acho que é isso. Eu queria dizer que, né, tô tocado e agradeço. Eu queria ouvir, não vai dar tempo, mas como é que é essa trajetória? Como é que é o roteiro, né? Como é que surge isso, essa inspiração? Como é que você faz para colocar... Eu percebi no primeiro filme que, além das imagens do desenho, você colocou uma imagem real, né? Quer dizer, os desenhos com uma imagem real, né? Então, quer dizer, tem bastante coisa aí que a gente queria te ouvir. Acho que amanhã você volta. Eu fiquei na esperança que amanhã você volte aqui, né? Alguém mais queria? Eduardo, só mais uma pessoa. Eduardo, só mais amanhã uma eu vou pessoa. falar disso. Eu queria também falar, né, porque eu tive o privilégio do Dielcio estar aqui comentando o filme, e eu fiquei muito feliz com as observações da professora Sandra, e também fiquei muito feliz com as suas observações. Gostei muito. Olá, professor. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1, em Caraguatatuba, aqui no litoral de São Paulo. E uma coisa que foi muito tocante foi que, em 2018, nós estávamos assistindo um desenho na sala, né, uma animação, e um aluno, ele ficou muito tocado, ele começou a chorar, foi uma aula muito motivacional até ali, né, para os outros alunos trabalharem o cuidar do amigo, o acalentar o amigo, porque ele descobriu, naquele ano, que o irmão dele tinha sido assassinado, porque o irmão dele estava envolvido no crime e ele não sabia disso, ele era uma criança de 7 anos. E ele havia descoberto porque alguém comentou com a mãe, nossa, o seu filho morreu, né? Ele foi assassinado. E o irmão levou um choque, porque, para ele, o irmão tinha viajado. Nós estávamos assistindo aquele desenho Pedro Coelho. E, quando o Pedro Coelho troca a camiseta, que ele veste, aquela blusa que é do pai, esse menino desatou a chorar. Então, a sala inteira se comoveu e todo mundo abraçou. A gente falou, vamos dar um abraço de urso. E, quando passou o seu curta, eu fui criada no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Então, com 6 anos, eu saí de lá. Eu não vivi o que os meus primos viveram lá, mas eu tive primos que foram mortos
porque acabaram se envolvendo na criminalidade. E ali, aquilo que o professor havia falado, a imagem e a música, elas se casam tão bem, e ela acaba ressaltando e destacando aquilo, né? E as cores, aquelas cores, elas vão mexendo e vão fazendo, como o professor também disse, a gente lembrar de situações da nossa vida, da infância, que muitas vezes não tiveram cores, mas as cores estavam lá, né? E com os nossos alunos nós trabalhamos alguns artistas, né? Como eu falo para eles que é o tio Ivan Cruz. Eu falo, então, o tio Ivan Cruz, né? E o Ivan Cruz trabalha muito essa questão da infância, do brincar e as cores, né? E assim nós percebemos nas crianças essa dificuldade às vezes de usar a cor para se expressar, não ter aquela apreensão no lápis, de expor o seu sentimento através da cor, né? E o que eu achei muito interessante foi isso, essa questão das cores, e como os colegas falaram, amanhã a gente quer saber um pouco mais, porque tem muita coisa ainda que a gente precisa aproveitar do senhor. Muito legal. Muito bom, muito bom. Temos possibilidade de mais uma pessoa só. Tá. Mas eu queria dizer, Celso, gostei do filme, apesar que o segundo eu já tinha assistido lá na mostra, foi muito bacana, sim. Mas eu acho que você traz uma síntese muito bacana do que é a decolonialidade e também uma síntese de como a gente pode tratar dos grandes problemas sociais que nós temos com uma certa leveza, né? E essa certa leveza faz parte também da nossa militância, porque nós temos que, apesar de todos os rolos, nós temos que sempre encontrar uma saída, né? E a gente tem que aprender a beber do próprio poço para poder extrair a esperança. Eu acho que você faz essa síntese decolonial, tá? Parabéns, vocês dois, parabéns a todos. E aí, agora, nós temos, acho que, uma outra jornada. Você tem aí 1 minuto, Celso, se você quiser falar. Obrigado, gente.